Valtenir Porto para estar aqui conosco. Ele vai estar ministrando nessa noite, já tem ministrado diversas vezes aqui para nós, no Vale da Bênção, no Sim Israel. E é sempre uma bênção, né? Então eu queria que você estendesse sua mão para cá. Vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Eu sei que ele tem uma palavra para o nosso coração. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado, Senhor, por ter trazido aqui para nós, Senhor, com a tua graça, com a tua segurança. Que o Senhor continue agindo na vida do teu filho e que o Senhor possa ministrar a tua palavra e a tua vida sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Podem sentar. Acho que eu vou mudar agora. Shalom Adonai. Né? Temos que ficar esperto. Quem anda com Jesus, fica esperto, né, pastor? Eu queria saber hebraico como essa irmã, viu? Para mim seria muito, mas muito importante. Porque aí eu ia poder fazer uma coisa que tenho muita vontade de fazer, mas não posso. Que é pesquisas no código da Bíblia. Infelizmente, não sei hebraico. Hebraico para mim é grego. E grego é grego mesmo. Grego, japonês, hebraico, é tudo igual. Irmãos, para mim é uma alegria estar novamente aqui, rever rostos tão queridos, irmãos tão amados. Nós tivemos aqui, eu não sei se é a última vez, não me lembro a última vez quando nós estivemos aqui, mas estive no Sim Israel 31º, há 4 anos atrás. Nós estivemos aqui no Sim Israel. Mas depois disso parece que eu já estive uma outra vez aqui, né, ministrando também. E para mim é uma alegria sempre estar com os irmãos, ver o pastor Edgar, sua esposa, e outros irmãos queridos, pastor Roberto, sua esposa, e outros irmãos que aqui estão. Quantos aqui já viram os estudos que eu tenho no YouTube? Por favor, levante a mão. Tem muita gente que não viu. Então você vai poder entrar no YouTube, no meu site. Por exemplo, no meu site eu tenho o último seminário que eu fiz aqui em Barueri com o pastor Edgar Rufino, quando nós ali em 2009, em maio de 2009, né, pastor, nós estivemos reunidos ali com 650 pessoas na Câmara Municipal. E como o pastor Edgar é muito organizado, ele organizou um site para inscrição, todos tinham que fazer aquela inscrição no site. E antes de pregar, ele me disse: pastor, quero lhe dar uma notícia. Aqui nós temos mais de 400 pastores e bispos, desses 650 que aí estão. Eu fiquei muito agradecido a Deus pela oportunidade de poder ministrar para meus colegas, para pastores, e poder então transmitir. Então essas ministrações, Deus me deu muita graça, unção, e o pastor Edgar filmou, a igreja filmou, a Papai filmou, com muita tecnologia, né? E depois foram editados os DVDs e colocados no YouTube, e também tem no meu site. Tem as 4 ministrações, sinais da segunda vinda. Nós temos lá também a ministração sobre Gog e Magog. Eu creio que está na iminência de acontecer, que é a Terceira Guerra Mundial, quando a Rússia deverá estar vindo contra Israel. E eu vou dizer amanhã algumas coisas muito sérias sobre isso, né? Que é a profecia de Gog e Magog, dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Nós ministramos lá também,
além de Gog e Magog e sinais da iminente vinda de Jesus, nós ministramos também sobre o arrebatamento da igreja. E eu estava olhando outro dia esse vídeo, ele tem mais de 2 horas e meia, mais ou menos, esses vídeos essas ministrações, elas são bem demoradas e elas são profundas, e por isso demora bastante. Hoje eu vou prometer para vocês que eu não vou ministrar 2 horas, não. Eu acho que 1 hora vai ser suficiente para nós falarmos deste assunto que é mais curto, né? É um assunto mais recente. E lá também nós temos, no meu site, a 4ª ministração, que eu considero muito importante, que é sobre o código da Bíblia. Dura também mais de 2 horas essa ministração. Se você nunca ouviu falar do código da Bíblia, entre lá, porque eu vou passo a passo explicando o que é o código da Bíblia. Para mim, o código da Bíblia, ela é uma criação de Deus. Ele é uma criação de Deus e é uma descoberta científica que veio à tona no final dos anos 80, 1980, 82, por aí assim, quando foi descoberto o código da Bíblia. A Bíblia é um livro no Antigo Testamento, também no Novo, mas principalmente no Antigo Testamento, totalmente criptografado. Isso está matematicamente comprovado, cientificamente comprovado. Então, ali estão informações sobre acontecimentos, não revelação nova, não é revelação bíblica, não é revelação teológica, é apenas revelações de acontecimentos, né? Acontecimentos que nós situamos no passado, no presente e no futuro. Por isso é um estudo muito interessante, esse é o código da Bíblia. E eu tenho recebido muitos e-mails em função disso aí, desse material. Eu aconselho você então a entrar no meu site. É fácil, é meu nome é Valtenir com W. W-A-L T de Tânia, eu tenho que dizer, porque senão você põe o D, é T de Tânia, E, N de Nadir, não é M, é N de Nadir, nadar, navegar, N, I, R, depois Porto de navio, né? Porto, valtenirporto.com, não tem o BR não, .com. Então, valtenirporto.com, entra lá, você vai pegar esses 4, tem mais 2, e tem alguns, todo o site é escatológico, trata da segunda vinda de nosso Senhor. Tá bem? E no YouTube tem muitos desses estudos mais antigos e mais recentes, que existem também outros estudos que não são escatológicos, que são muito importantes para o crescimento da vida cristã, né? O Senhor tem me dado muitas palavras. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Betel, que começou na nossa casa, lá na garagem da nossa casa, há quase 29 anos atrás. Hoje nós temos lá em Umuarama uma igreja de mais ou menos 1.200 pessoas. E nós temos lá uma equipe de pastores, obreiras, que são as pastoras, nós chamamos de obreiras, que nos ajudam lá nesta obra. E com muita alegria, então, estamos aqui para compartilhar algumas coisas com os irmãos. Hoje pela manhã, eu falei sobre, ainda que o aviso aí diga fé e santidade, na verdade eu falei sobre preparando-se para o arrebatamento. Ou seja, o que nós precisamos fazer para estar pronto para o arrebatamento da igreja, né? Então vale a pena você levar. Eu falo sobre santificação. Eu peguei meio firme lá, né, pastor? O pastor me disse, o irmão não pegou firme aí. Algumas pessoas me disseram. Mas nós precisamos, porque você precisa estar preparado, porque Jesus está na iminência de retornar. Irmãos, Jesus já deveria ter vindo arrebatar a igreja. A igreja já poderia ter sido arrebatada. Não foi porque não está preparada. Não foi porque não está preparada. E nesta palavra que eu dei de manhã, eu digo por que eu tenho esse entendimento
desse assunto dessa maneira. Vale a pena você levar esse DVDzinho para você ver. Amanhã eu vou, na parte da manhã, falar sobre a Batalha do Armagedon. A Elaine me pediu que falasse sobre isso. É um assunto pouco conhecido também. E à noite eu vou estar falando sobre o arrebatamento da igreja, mas como tem no meu site, eu não vou fazer aquela ministração comprida de 2 horas e pouco que está no site. Eu vou falar alguma coisinha sobre o arrebatamento, mas eu quero dar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, coisas espirituais, e que estão acontecendo e que indicam esta proximidade do arrebatamento. Então eu vou atualizar um pouco isso aí. Eu não vou me ater muito sobre o que eu já ministrei. Por isso é que eu passei o meu site para você entrar lá e, pelo menos, o arrebatamento da igreja, eu gostaria que você ouvisse. Por quê? Porque não é de qualquer maneira. Veja bem, irmão, nós temos que ser inteligentes. A igreja que Jesus vai levar não é uma igreja infantil. Se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, não é isso que a Bíblia fala? Se a cabeça é madura, o corpo tem que ser maduro. Não é infantil. Não é carnal. Então nós precisamos entender essas coisas. Isso requer maturidade. Maturidade não está falando de tempo de igreja. Porque aí eu já estaria bem maduro, eu já tenho quase 60 anos de crente. Eu estava bem maduro, já acho que estava até apodrecendo, já tão maduro. Não é de tempo de igreja. Nós estamos falando de compromisso íntimo com Deus. Isso é santificação. Então é preciso estar preparado. Então, se o corpo de Cristo, ele não vai ter. Por isso é que Jesus constituiu, a Bíblia diz em Efésios 4, os ministérios, os dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para edificar o corpo, dar estatura ao corpo, a fim de que nós possamos atingir a plenitude de Cristo. É uma coisa muito séria que nós estamos falando. Então a igreja, o arrebatamento da igreja, eu gostaria que você entrasse nesse site ou pegasse no YouTube. YouTube também é só botar o meu nome lá, tem esses vídeos, são muito vistos. E ouvisse pacientemente ou baixasse a hora que você puder e ouvisse, prestando bastante atenção com a Bíblia aberta para você ir checando. Faça como os bereanos, precisa checar para ver se é assim mesmo que está na palavra. Porque as minhas ministrações, elas são todas centradas na palavra. Hoje eu vou falar de um assunto novo que você não vai achar praticamente na Bíblia muita coisa sobre ele. E nós vamos falar então sobre... Desculpa, já bati errado aqui. Sobre as 4 luas de sangue, ou as 4 luas vermelhas. As 4 luas de sangue ou as 4 luas vermelhas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no versículo 14. Primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, diga assim, sinais. Sinais, e para estações, e para dias e anos. Quando Deus criou o sol e a lua, Deus estabeleceu funções para o sol e para a lua. Ele disse que esses 2 luminares, eles iam fazer primeiramente separação entre dia e noite.
Mas ele estava colocando tanto o sol como a lua para que eles fossem servir de sinais para os homens. Preste atenção, essa palavra no hebraico, segundo me disseram, que eu não sei hebraico, eu já confessei o meu pecado, né, que eu não entendo nada de hebraico, mas segundo os doutos, né, os que entendem, disse que ela pode ser traduzida também como avisos. Então, isso aqui, Deus ele está dizendo, eu vou colocar o sol e a lua, os dois luminares, para servir também de avisos. É como se Deus, de tempos em tempos, ele colocasse avisos no céu. Ou sinais no céu. Para nós aqui na Terra. Não é para a turma de Marte, é para os terráqueos, né? Para nós aqui. Então, irmãos, recentemente, o pastor John Hagee, lá nos Estados Unidos, ele fez uma ministração sobre as 4 luas de sangue, ou as 4 luas vermelhas. Ele andou pesquisando isso, alguém falou com ele sobre isso, e ele andou fazendo uma pesquisa, e tem na internet o vídeo dele. E, inclusive, está legendado, dá acho que uns 40, 50 minutos, o texto da pregação que ele faz. Mas o pastor John Hagee, quando eu vi legendado, eu vi que ele fala muito rápido, ele fala como uma metralhadora, muito rápido. E eu queria passar esse material para a minha igreja, e eu falei, não vai dar certo, porque os meus irmãos lá não vêm tão rápido assim. Então deixa eu estudar esse assunto e debulhar ele um pouco, falar mais devagar, enfim, fazer alguma coisa. E fiz um estudo, então, baseado naquilo que John Hagee fez lá. Eu usei assim, aquelas informações que ele trouxe. E então nós elaboramos este simples estudo, que eu tenho também em PowerPoint, se alguém quiser depois posso ceder um PowerPoint muito, muito simples que eu fiz aqui. Então nós vamos falar sobre esse tema, as 4 luas de sangue. Vão ocorrer, aliás, já começaram a ocorrer, essas 4 luas de sangue. Nós tivemos a primeira, agora no dia 15 de abril passado, nós tivemos a primeira lua vermelha, ou a primeira lua de sangue. Serão 4. No ano de 2014 serão 2, uma já foi, e mais 2 no ano de 2015. Agora, preste atenção, a NASA chama essas luas, essa sequência de eclipses lunares totais, quando a Terra então encobre a Lua, né, e a luz do Sol projeta, ela fica avermelhada, fica de cor vermelha. Quando a cobertura da Terra é completa, ela fica totalmente vermelha. Eu não pude ver porque choveu no dia, naquela madrugada, choveu, né? Mas a televisão mostrou, o jornal da Bandeirantes mostrou, acho que da Globo também mostrou, o mundo inteiro se agitou aí para mostrar esse quadro como se fosse alguma coisa espetacular. E realmente é muito bonito mesmo. Mas ela tem um significado profético para nós, profético, e para o povo de Israel principalmente. De acordo com os ensinos do Talmud, né, que é o livro dos judeus de interpretação da lei, o Talmud ensina o seguinte, que quando a lua estiver em eclipse, que isto é um mau presságio para Israel. Quando a lua estiver em eclipse, é um mau presságio para Israel. Agora, se a face da lua for tão vermelha quanto o sangue, significa que guerra ou a espada está vindo para o mundo. Isto é ensino do Talmud. Então, quando vem lua vermelha, o judeu já fica preocupado porque é um mau presságio para Israel. E se isso acontece, então, guerra está vindo por aí. Então, para o judaísmo, presta atenção, a lua é um sinal para Israel. Enquanto que o sol, um eclipse total do sol, o sol é um sinal para os gentios. E nós vamos ter agora, então, como eu disse, 4 luas sequenciais, sem nenhum outro eclipse lunar parcial
no meio. Serão 4 eclipses totais, 2014 e 2015. 2 em 2014, 2 em 2015. Até aqui vocês estão me acompanhando? Certo. Então, o primeiro desse eclipse já aconteceu, foi no dia 15 de abril deste ano. Agora, o que é importante aqui é que esses eclipses, irmãos, eles acontecem nos dias que iniciam as 2 festas mais importantes para os judeus, as festas judaicas. Esse primeiro que ocorreu dia 15 de abril foi no primeiro dia da Páscoa. A Páscoa é considerada uma das festas mais importantes, se não a mais importante das festas judaicas, que a Bíblia chama de festas do Senhor. Nós chamamos de festas judaicas, mas a Bíblia diz que são festas dele. Festas do Senhor para o povo de Israel comemorar. Então, no primeiro dia da Páscoa, 14 para 15, do mês de Nissan, ou do mês de abril para nós aqui, nós tivemos a primeira lua de sangue. A segunda lua de sangue vem na última festa, das festas importantes para Israel, vem na festa de Sucote, que é a festa dos tabernáculos. No primeiro dia da festa dos tabernáculos, que será então exatamente no dia 8 de outubro de 2014. Vem a segunda lua de sangue. No ano de 2015 acontece a mesma coisa. No primeiro dia da Páscoa, que vai ser então no dia 4 de abril de 2015, vem então a terceira lua de sangue. E no primeiro dia da festa de Sucote, a festa dos tabernáculos de 2015, no dia 28 de setembro de 2015, virá então a quarta lua de sangue. A NASA chama essa sequência de tetrades. Você vai achar essa palavra tetrades, que tetra do grego é 4, né? Nós aprendemos isso quando nós nos tornamos tetracampeões do mundo. Agora já aprendemos uma nova palavra, né? Pentacampeão do mundo. Se nós ganharmos a 5ª vez, hein? Como é que vai ficar isso? Hexacampeão do mundo. Aí nós vamos aprender grego. Assim, se a seleção ajudar, nós vamos aprender um pouco de grego por aí. Tá? Então, seriam essas 4 luas. Agora, o importante disso, irmãos, é que elas ocorrem exatamente marcando o primeiro dia dessas 2 importantes, a primeira e a última festa judaica das festas do Senhor. A Bíblia diz, então, nesse versículo que nós lemos, que Deus, ao criar os luminares, ele deu função. E disse, olha, eles vão servir de sinais, de avisos. E nós podemos ver na Bíblia alguns relatos bíblicos que mostram como Deus tem controle sobre esses 2 corpos celestes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, o primeiro desses relatos. Nós estamos lá em Josué. Você se lembra de Josué no capítulo 10? Nós temos ali aquele caso famoso, né? Quando Josué está envolvido numa batalha com 5 reis, se eu não me engano, 5 ou 6 reis. Ele está envolvido ali numa batalha. O exército de Israel tinha marchado a noite toda e no amanhecer ele se envolveu nesta guerra. E no meio dessa guerra a coisa ficou complicada. Josué viu que eles precisavam de mais tempo para vencer a guerra. E no capítulo 10, verso 12 e 13, nós lemos assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jasar?
o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois desse, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Glória a Deus. Então veja bem, Deus ele interveio no sistema solar para atender o pedido de um homem. É porque ele tem controle. Isso nos mostra que Deus tem o controle sobre esses dois corpos celestes, né? Não sei como que foi feito isso. Se foi a Terra que parou na sua rotação, ou foi andando mais devagar, não sei. Eu não sei explicar isso aí é coisa de astrônomos. Eles sabem como dizer isso aí, ou como que foi. Na verdade, quase um dia inteiro se perdeu. Isso mais tarde a NASA vem confirmar isso aí. Mas isso é uma outra história que eu não quero entrar muito nela. Mas eu tenho algum material que comprova que antes deles lançarem o homem à Lua, nos cálculos que fizeram, eles descobriram que faltava quase um dia. Aliás, faltava um dia inteiro, né? E porque o ângulo de reentrância daquelas cápsulas, lembre-se que aquilo não é nas primeiras que foram lançadas, não tinha direção nenhuma, tinha que entrar no ângulo certo. O ângulo, se não me engano, era 12 graus, e se errasse aquele ângulo, aquilo rechicotearia e sairia pelo espaço e com os astronautas dentro e acabou, né? Então, era muito, muito complicado. Os cálculos tinham que ser muito, muito bem feitos. E ao fazer aqueles cálculos, eles descobriram que faltava um dia, né? Eu tenho até um e-mail, um PowerPoint que mostra isso. Se você tiver curiosidade, eu posso lhe passar depois aí através dos meios aí de comunicação aí, nós podemos passar para alguém que tem esse interesse. Mas aqui a Bíblia diz que Deus usou do seu poder, da sua autoridade e fez então o sol parar. Foi o que o povo viu o sol parado, e a lua também. Como Josué falou, assim aconteceu. Ou seja, Deus atendeu a voz de um homem. Então nós vemos ali que o sol e a lua podem ser usados como sinais. Nós temos também em 1 Reis, no capítulo 20, eu não vou ler para você, mas os versículos 8 e 9, o caso do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou doente e Deus mandou o profeta Isaías ir lá e dizer para ele: olha, põe em ordem a tua casa. Tem dois relatos, tem 2 Reis 20, versículo 8, e tem também capítulo 38 de Isaías, relata o mesmo fato. Mas em 2 Reis, capítulo 20, versos 8 e 9, nós vemos que Isaías foi e disse ao rei Ezequias aquilo que Deus havia mandado: põe em ordem a tua casa, porque do leito em que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Ezequias ficou muito triste, começou a chorar. A Bíblia diz que ele virou para o canto, começou a chorar e a orar e a dizer: Senhor, lembra-te de mim, eu agi direitinho, eu fui um bom rei, eu fiz tudo de acordo, enfim. E a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio do palácio quando veio a ele a palavra do Senhor novamente, dizendo: volta lá e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou reverter isso que eu falei. Eu vou dar a ele 15 anos de vida. Até eu fiz uma vez uma pregação com o título: O homem que Deus disse que ia morrer e não morreu. Porque Deus, quando fala, como diz o mineiro, é batata, né? Mas Deus disse que ele ia morrer e ele não morreu. Ele acabou não morrendo pela misericórdia de Deus. Mas quando Isaías volta e fala com o rei pede para ele um sinal. E havia aquele relógio que o rei Acaz, que antecedeu algum tempo antes Ezequias, que marcava as horas pela inclinação do sol, né? Que era o relógio conhecido como relógio de Acaz. E aí então Isaías diz: olha,
O que você quer? Você quer que o relógio adiante 10 graus ou quer que o relógio volte na sombra 10 graus? Ezequiel diz, olha, é mais ou menos natural que ele ande para frente, né? Afinal, o sol está sempre, aos olhos de quem está aqui na terra olhando, parece que ele está descendo. Mas eu quero que ele volte 10 graus. Isaías orou e Deus interveio novamente e fez a sombra que já havia percorrido 10 graus, voltar 10 graus. Eram os 40 minutos que estava faltando lá para a NASA completar o dia. Porque era quase um dia. Você pode ver que lá em Josué diz quase um dia inteiro. Faltavam 40 minutos. Esses 40 minutos somados têm um dia inteiro. Mas essa é outra história. Eu estou querendo só dizer para você que Deus tem o controle dos astros. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo seu nome. Irmãos, a gente não imagina o poder de Deus, a autoridade de Deus. E eles comparecem quando Ele chama. Ele tem o controle de tudo. E Ele disse, eu vou criar o sol, e vou criar a lua, e vou colocá-los como sinais, como avisos para vocês. Então, por isso se torna muito importante essas tetrades, porque elas parecem ser avisos para Israel e também para nós que estamos nesse contexto aí. Amém? Eu estou dando então alguns textos. Nós temos outros em que, por exemplo, na morte de Jesus, né, Lucas capítulo 23, versículo 45, diz que o sol escureceu. É outra interferência. Não sei se foi só naquela região, como é que foi feito isso, mas a Bíblia fala dessas coisas. Então é importante que a gente vá aprendendo isso. Irmãos, essas tetrades, como a NASA chama, elas são ocorrências raras, né, que envolvem então 4 ciclos lunares. Agora elas se tornam muito mais raras e importantes quando elas acontecem na Páscoa judaica e também na festa dos tabernáculos. No caso aqui, elas vão acontecer justamente nessas datas que eu passei para os irmãos. E olha, essa chamada coincidência, se é que a gente pode chamar assim, não vai acontecer em centenas de anos para frente. Ou seja, as tetrades coincidindo com as datas das festas. Vão haver ainda algumas tetrades, se não me engano são 8 para o século 21. Uma já ocorreu e essa está em pleno andamento, 2014, 2015, e tem mais outras, mas que coincide com as festas judaicas, somente estas. Isso, centenas de anos para frente, não vai acontecer mais. Até lá Jesus já voltou. Amém? Por isso elas se tornam mais relevantes ainda. Agora, para a gente entender bem isso, nós temos que, às vezes, voltar um pouco. Por exemplo, no século XX, né, todos nós aqui somos do século XX, né? Todo mundo aqui é do século XX. Só os bebezinhos que nasceram no século XXI. São todos do século passado. Vocês são antigos, hein? Vocês são do século passado. E eu mais ainda. Eu antes da metade do século passado. No século XX, ocorreram as 4 luas de sangue, irmão, 2 vezes. 2 vezes ocorreram as tetrades. E todas elas têm significado para Israel. Então vamos ver aqui quando é que elas ocorreram. Por exemplo, a primeira dessas tetrades, das 4 luas, quando nós falamos tetrades, nós estamos falando de 4 luas sequenciais, sem nenhuma outra eclipse no meio ali. O primeiro dessas tetrades, elas ocorreram exatamente nas festas judaicas, primeiro dia da Páscoa, primeiro dia de Sucote, dos anos de 1949 e 1950. E o que aconteceu para Israel nessa época? 1948 foi criado o Estado de Israel. Deus acendeu o quadro de aviso lá. 2 vezes. Criou o Estado de Israel, as tetrades seguiram. A outra vez que aconteceu, só foram 2 vezes no século XX,
que ia acontecer as 4 luas de sangue, foi exatamente também nos mesmos dias da Páscoa, nos anos de 1967 e 1968. Na Páscoa primeiro dia da Páscoa de 1967, primeiro dia de Sucote de 1967, repetindo em 68. E o que aconteceu de importante ali? Em 1967, o que aconteceu? Guerra dos 6 dias, tomada de Jerusalém, unificação de Jerusalém na mão dos judeus, ou seja, a conquista de Jerusalém. Então são 2 acontecimentos extraordinários para Israel e para o mundo, porque Israel é o relógio de Deus, é o relógio profético de Deus. Essa é a primeira das ministrações que eu tenho nessas sequências que eu faço. Eu fiz um estudo em 1997, 1998, levei um ano ministrando 38 ministrações sobre o tema maior, que eu chamo a segunda vinda de Cristo. Dentro da segunda vinda de Cristo são 14 ou 15 estudos, todos voltados para esse tema central, que é a segunda vinda de Cristo. Eu começo como Israel, o relógio de Deus. Profeticamente, Deus tem um relógio que marca o tempo profético. Se você quer saber como é que nós estamos no tempo profético de Deus, você tem que olhar para Israel, ver o que acontece com esse povo. Ele é o povo escolhido, né? Jesus era judeu, enfim, Israel, o relógio de Deus. Então veja bem que no século XX, as 2 tetradas que houve trouxeram acontecimentos ou marcaram acontecimentos extremamente significativos, que em 1948, em 49 e 50, Deus então acende o seu quadro de aviso no céu. Em 1967, 1968, né, a unificação de Jerusalém de volta nas mãos dos judeus. Novamente as tetrades aparecem. Então são coisas muito significativas, profeticamente falando, e para o mundo todo. Porque Israel viveu sem território, sem governo, sem bandeira, do ano 70 até 1948. Foram 1875 anos. É um milagre sem paralelo. Não tem como, você não acha um outro para você comparar na história da humanidade, né? E aí Deus acende novamente o quadro de aviso dele lá. 1949. Lembrando que Israel, 14 de maio de 1948, foi proclamada independência, instalou-se um governo provisório. E no final daquele ano foi feita uma eleição. Em 1949 é que começou o governo eleito a administrar Israel, e vem a tetrades de 1949. A outra, que foi em 1967, foi um pouquinho antes. A primeira das 4 luas aconteceu na Páscoa, e em junho Israel, na Guerra dos 6 dias, conquista a parte velha de Jerusalém. Quando nós olhamos essas tetrades para séculos ainda passados, séculos anteriores, nós vamos observar, irmãos, que a última vez que ocorrem as tetrades com datas, coincidindo com as datas que eu tenho mencionado, que é o primeiro dia da festa da Páscoa e do Sucote, dos tabernáculos, nós só vamos encontrar isso aí em 1493. 1493. Agora, o que aconteceu ali por perto de 1943? 1493. Em 1492, ou seja, um ano antes, os judeus foram expulsos da Espanha. Foi a expulsão dos judeus da Espanha. Quem conhece um pouco de história sabe que os judeus foram expulsos pelos reis católicos, né, Isabel e Fernando. Eles deram 2 semanas de prazo para os judeus saírem e confiscaram todos os bens dos judeus. Tinha que sair com a roupa do corpo. E entregaram para a Igreja Católica os bens dos judeus. E alguns foram mortos, muitos dos filhos
foram entregues para cristãos, para que pudessem cuidar, porque sabiam que não iam ter condições de sobrevivência. Mas aquela casta, aquela elite dos judeus, aqueles mais instruídos e mais ricos, eles perceberam que a coisa estava indo e ia descambar numa tragédia para os judeus. E, portanto, alguns deles saíram da Espanha antes, aqueles mais ricos, levando as suas coisas, as suas riquezas, e contrataram um outro judeu, que era judeu oculto, que não se declarava judeu, chamado Cristóvão Colombo, para que Cristóvão Colombo descobrisse uma terra para eles, aonde eles pudessem ir e não serem mais perseguidos, uma terra nova. E deram muito ouro e deram também mapas que eles tinham para Cristóvão Colombo, que em 1492 descobriu a América, que se tornou o lar dos judeus. Então, dois grandes acontecimentos: a expulsão deles da Espanha e a descoberta da América. No ano seguinte, Deus acende o seu quadro de avisos novamente. Ou seja, vimos aí a Tetrades. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam do sol e principalmente da lua vermelha, né? Da lua vermelha. Texto que fala do sol e da lua como sinais. O primeiro que nós podemos citar aqui, além desse que nós já lemos, é Joel, capítulo 2, versos 30 e 31, diz assim, Deus falando: e mostrarei prodígios no céu, é uma profecia que todos nós conhecemos, e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça. É interessante essa expressão. Deus disse: eu vou mostrar sinais, prodígios no céu. Agora na terra eu vou mostrar sangue, fogo e coluna de fumaça. Os entendidos no hebraico, a irmã lá pode até depois verificar para nós, mas eu li isso, por isso eu estou vendendo o peixe como eu comprei. Né? Dizem que essa tradução, colunas de fumaça, no hebraico poderia ser também traduzido por cogumelo de fumaça. Cogumelo de fumaça. O que acontece? O que forma cogumelo de fumaça? Fogo atômico, detonação nuclear. Então Deus disse: na terra, sangue, fogo e cogumelo de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse grande e terrível dia que os irmãos sabem que se trata da grande tribulação. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele repete essa profecia na inauguração da igreja, ou seja, no dia de Pentecostes. Lá em Atos, capítulo 2, nós temos a repetição dessa profecia, e Pedro, citando Joel, ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e, em vez de terrível, ele diz o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia fala ainda de lua convertendo em sangue, irmãos. Em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13, João tem essa visão lá na ilha de Patmos, né? E diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um forte vento. Todos entenderam até aqui? Essas são as tetrades que estão acontecendo nos nossos dias. Não vai acontecer mais, hein, nos séculos, com coincidência com as datas das festas judaicas, não. Nos próximos séculos não tem mais. Por isso são avisos importantes. Agora eu quero falar para vocês, se vocês entenderem isso aqui, eu quero falar para vocês de uma profecia extra-bíblica do rabino Judá ben Samuel. Judá ben Samuel. Esse rabino, ele nasceu
no ano de 1140 e morreu no ano de 1217. Ele nasceu no ano de 1140 e morreu no ano de 1217. Ele nasceu na cidade de Regensburg, na Alemanha. Era um judeu, era um rabino judeu alemão. Mas antes da sua morte, que aconteceu justamente no ano de 1217, ele deixou algumas profecias escritas. Ele profetizou a respeito do futuro de Israel. O que aguardava Israel no futuro. Então ele deixou essas profecias e eu achei muito interessante. E quando eu fiz esse estudo, eu me lembrei dessa profecia que eu tinha guardado lá no computador, em algum lugar. Essa profecia que falava alguma coisa sobre esse período aqui. Então eu incluí no estudo isso aqui. Né? Você pode acreditar ou pode não acreditar. Né? Nós somos livres para isso. Tá? Mas como nós estamos falando aqui de Israel, eu achei interessante trazer uma profecia rabínica, né? Vamos dizer assim, que fala e que tem a ver com essa coisa toda que nós estamos falando. Agora, antes de falar da profecia dele, eu vou falar quem foi esse rabino Judá ben Samuel. Ele é conhecido entre os judeus, agora a irmã do hebraico aí, os que entendem hebraico, vão me perdoar o meu sofrível hebraico aqui, que eu vou ler algumas palavras em hebraico. Yehudá Chassi, que significa Judá o piedoso, ele é conhecido então entre os judeus como o Judá o piedoso. Ele foi o fundador do movimento judeu do século XII, conhecido como Chassidei Askenaz, que significa os piedosos da Alemanha, e que enfatiza a oração e a prática de uma conduta moral piedosa, coisa assim meio rara entre os rabinos. Os ensinos de Judá ben Samuel foram, por vezes, causas de controvérsia nas sinagogas. Para alguns da comunidade judaica, ben Samuel era um místico cabalista. A ênfase que ele dava à oração foi vista por alguns rabinos da comunidade judaica como muito exagerada em detrimento ao estudo da Torá. Ele enfatizava muito a oração. Segundo a enciclopédia judaica, ele era conhecido como um rabino piedoso e alguém que ensinava que o estudo das Escrituras era mais importante do que o estudo do Talmud, coisa que os rabinos não gostavam de ouvir de jeito nenhum. Para eles, era muito melhor que os judeus estudassem só o Talmud, que é a interpretação dos rabinos que dão a Torá, a lei. Mas ele dizia o contrário, é melhor que estude as Escrituras do que o ensino que os rabinos têm codificado no Talmud. Por isso ele era bem hostilizado pelos seus conterrâneos, seus colegas rabinos. Judá ben Samuel é, sem dúvida, uma figura controversa entre os estudiosos judeus, que atribuem a ele a introdução da teosofia entre os judeus da Alemanha. Devemos observar, no entanto, que já no século XII, Judá ben Samuel pregava uma espécie de mensagem evangélica, dizendo que ser possível as pessoas terem uma relação pessoal, ou seja, o homem tem uma relação pessoal com o seu Criador. Esse conceito, para os judeus, ele é inconsistente com a natureza divina. Ou seja, o homem é pecador, Deus é santo. Como é que pode ter uma relação pessoal? Para os judeus isso não é possível. Né? Isso lhe angariou a antipatia de muitos dos seus contemporâneos. Nós devemos lembrar também que Judá ben Samuel foi um fervoroso estudante do Antigo Testamento e foi o fundador do movimento judaico hassídico, e ele morreu então em 1217, mas deixou escritos as suas profecias. Essas profecias são conhecidas como profecias dos jubileus.
Se você procurar na internet, você vai achar. Profecia dos jubileus. Você sabe que o jubileu é um período de 50 anos, baseado no texto de Números, capítulo 25. Então ele profetizou para o povo de Israel, que o povo de Israel iria viver tantos jubileus ainda para frente. São 16 jubileus. Então vamos ver agora, 16 jubileus dá 800 anos. A primeira profecia dele, deixou escrito isso. Ele diz que desde a data em que ele profetizou, isso foi no ano 1217, o mesmo ano que ele morreu, que passariam 6 jubileus. Quantos anos? 300 anos. Até que um povo viesse a tomar a cidade de Jerusalém. Toda a profecia tem a ver com a cidade de Jerusalém. De fato, essa profecia se cumpriu plenamente, porque os turcos otomanos conquistaram Jerusalém no ano de 1517, ou seja, depois que ele profetizou em 1217, 300 anos depois, esse povo, que ele não disse qual era o nome do povo, apenas disse que um povo viria e tomaria Jerusalém, né? Aconteceu exatamente. Então essa primeira profecia ele acertou em cima. Segunda profecia que ele deixou: a cidade de Jerusalém estaria sob o domínio desse povo, que é o Império Turco-Otomano, durante 8 jubileus. 8 jubileus. 8 jubileus dão 400 anos. Considera-se também cumprida esta profecia, porque o Império Turco-Otomano caiu em 1917, quando o general inglês George Allenby entrou triunfalmente em Jerusalém, conquistou Jerusalém sem dar um tiro, nenhum tiro. Foi no dia 25 de dezembro de 1917. Isso é mostrado, inclusive, com detalhes no filme Lawrence da Arábia. Se você pegar esse filme, você vai ver esse detalhe. Lá aparece um personagem fazendo o papel do general Allenby, George Allenby, general inglês. Então, considera-se que ele acertou também essa segunda profecia na mosca. A primeira e a segunda. A terceira profecia, são só 4, já estou terminando, tá? Aguenta firme aí. A terceira profecia, ele disse que a cidade de Jerusalém seria uma terra de ninguém, pelo espaço de um jubileu, 50 anos. Irmãos, a Inglaterra, ela começou a governar politicamente, a atuar politicamente, como um protetorado das nações, da Liga das Nações, que veio a substituir as Nações Unidas, que foi a pioneira, depois foi substituída pelas Nações Unidas. Então ela tinha um mandato da Palestina para, como protetorado, proteger aquela região, até que a ONU criou, em 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, aquela Assembleia Histórica, dividiu aquela terra em 2 países, um país judeu e um país árabe. Né? Os árabes não aceitaram, e os judeus aceitaram a partilha, né? E proclamaram a independência no dia 14 de maio de 1948, renascendo o Estado de Israel. Foi quando a figueira brotou, que Jesus fala em Mateus 24. Né? Então, mas aí você pode me perguntar, mas aí não dá um jubileu. Realmente, porque Jerusalém, porque a profecia se refere a Jerusalém, Jerusalém ficou dividida entre os judeus, ficaram com a parte nova da cidade, e a Jordânia com a parte velha, a parte histórica, a parte velha. Mas até 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, e o Moshe Dayan e o Ariel Sharon, que comandavam as tropas de Israel na época, deram a ordem para que fosse conquistada da Jordânia a parte velha, sem disparar um tiro de canhão lá para não estragar os muros, os monumentos históricos. Foi tomado homem a homem, na baioneta, em 1967.
567, na Guerra dos 6 Dias, quando então Jerusalém passou para a mão de Israel. Se nós pegarmos 1917, mais 50 anos, vem para 1967. E é interessante observar que durante aquele período em que ficou dividido em duas partes Jerusalém, havia uma faixa que era considerada pela imprensa e pelos israelenses e árabes que moravam lá como terra de ninguém. Havia um muro separando ali e uma faixa de isolamento, que era terra de ninguém. Quem entrasse ali era alvejado, tanto por tropas do lado de Israel como do lado da Jordânia. Então cumpriu-se literalmente essa terceira profecia também. Ou seja, Jerusalém ficou sendo terra de ninguém por um jubileu. 1917 até 1967. Então agora vamos para a última parte da profecia dele, a quarta parte. Ele disse o seguinte: que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante um jubileu. E pastor, 1967 mais 50 anos, 2017. Ano em que, diz Judá ben Samuel, 2017, né? Ano em que marcaria o jubileu final e que teria início a era messiânica. 2017. Por isso que eu achei importante essa profecia. Os judeus, a última parte, dominaria por um jubileu. É o 16º, é o último jubileu da profecia dele. E que terminaria, no caso, em 2017. Vai terminar em 2017. E que terminaria, então, o domínio dos judeus sobre Jerusalém, porque marcaria a era messiânica. E aí você pode me perguntar, quem é esse Messias? É Jesus de Nazaré? Não. Não é Jesus de Nazaré. Jesus falou em João capítulo 5, verso 43. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai, e ele falou para os judeus, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Essa é uma profecia claríssima de que os judeus vão receber o anticristo como Messias. Então, este Messias que vai vir aí, de acordo com essa profecia, no ano de 2017, é o anticristo. Não é o Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré. Não. Porque eles têm que receber primeiro. Lembra-se que eles têm que fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. Este é o príncipe que há de vir, da profecia de Daniel, capítulo 9, verso 27. Irmãos, o que isso nos diz? Que nós estamos no limiar das coisas. Então, de 14 até 17 vão acontecer muitas coisas. Mas muitas coisas mesmo, se essa profecia estiver de acordo. Agora, preste atenção. Se um homem acerta 300 anos inicial, depois mais 400 anos, depois mais um jubileu, ele tem muita probabilidade de acertar essa quarta profecia, que é a quarta parte final dos jubileus, é a profecia dos jubileus. Eu não sei como é que vai ser isso, se isso vai acontecer ou não. Você acredite se quiser, né? Mas a informação está aí. E eu vejo ela tem muita relação com as 4 luas de sangue. Por quê? Porque está para acontecer coisa em Israel. Deus já está acendendo os luzeiros dele, ou seja, o quadro de aviso dele. A terceira guerra mundial está para estourar, irmão. Eu vou falar disso amanhã. Algumas informações mais recentes. Algumas coisas que Deus tem falado, mas que o diabo também tem falado. Você sabia que o diabo sabe das coisas?
né, Edgar? O diabo também sabe das coisas. Às vezes a gente fica pensando, mas como é que o diabo, ele não é onisciente, não é onipotente, como é que ele conhece o futuro? Como é que é isso, pastor? Esse negócio para mim sempre foi um ponto de interrogação. Como que ele acerta certas coisas? Até que veio a descoberta do código da Bíblia. Aí então eu pude entender certas coisas. Porque conhecer a Bíblia, ele conhece muito bem. Inteligência muito superior a qualquer um de nós ele tem. O hebraico ele conhece melhor do que os melhores professores do hebraico. E ele sabe que a Bíblia está criptografada em relação a fatos e acontecimentos. Aí eu falei, agora eu estou entendendo. Porque tem um versículo em Ezequiel 28, quando Deus fala naquela profecia sobre quem é Lúcifer, né, e usando a figura do rei de Tiro, a figura do príncipe de Tiro, porque aquela profecia não pode se aplicar a um homem, portanto não é o rei de Tiro. Ele está falando ali de Lúcifer, tu és o sinete da perfeição, perfeito em sabedoria, formosura, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Quer dizer, o rei de Tiro nunca esteve no Éden, jardim de Deus. Quer dizer, aquela profecia se refere a Lúcifer. Mas no versículo 3 do capítulo 28, quando ele começa a falar desse personagem, ele diz assim, com efeito, tu és mais sábio do que Daniel, nenhum segredo há que se possa esconder de ti. Deus disse isso. Agora eu sei, através do código da Bíblia, ele sabe que ele sabe das coisas. Essa é uma dedução pessoal minha. Uma interpretação pessoal minha. Você pode não aceitar, tudo bem. Mas é uma maneira que eu vejo dele. Irmão, não estou dizendo que foi o diabo que falou isso para o Judá ben Samuel. Eu posso crer até porque ele era um homem piedoso, temente a Deus. Não sei como aqui vocês veem os judeus religiosos, mas eu os vejo como homens de Deus, que não têm um entendimento ainda de que Jesus de Nazaré é realmente o Messias. Mas eu não sei se vocês sabem que os judeus andam muito preocupados com o código da Bíblia. Porque esse estudo do código da Bíblia, e quem descobriu o código da Bíblia foi um judeu piedoso, um dos maiores matemáticos do mundo, o Dr. Eliyahu Rips. Deus deu para ele. Quem divulgou a descoberta foi um jornalista de origem judaica também americano, ateu, chamado Michael Drosnin, né, que ganhou muito dinheiro com isso, escrevendo aqueles livros. Mas a descoberta Deus deu a Eliyahu Rips, que é um gênio da matemática. Professor na Universidade Hebraica e na Universidade de Colômbia de Matemática. Um homem muito simples, um homem muito humilde. O Drosnin disse isso no livro dele. Agora, começou-se a descobrir uma porção de coisas. Eu já estou entrando no código da Bíblia, né? Só para você entender o que eu estou falando. Mas lá pelas tantas, descobriram, porque Jesus aparece criptografado desde o começo, desde o Gênesis, da primeira palavra lá, Barash, como é que é? Isso, é essa palavra mesmo. Tem os saltos, porque é tudo por saltos de letras equidistantes, né, porque é criptografia. Mas aí por descoberta, aí disseram, não, mas Jesus é um nome tão pequenininho em hebraico que ele aparece muitas vezes. Realmente ele aparece muitas vezes. Tem que ser num texto menor. Tem que ser, não pode ser Jesus só. Tem que ser Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno, como Pilatos escreveu lá. Aí fizeram uma pesquisa no texto de Isaías
53, unindo os 3 últimos versículos do capítulo 52, que faz parte da profecia do Messias sofredor. Então, pegar esses 15 versículos, 3 do capítulo 52, os 3 últimos, e os 12 do capítulo 53. Nesse espaçozinho de 15 versículos apenas, foram descobertas 40 revelações ou 40 informações sobre Jesus e sobre a obra dele. Ali aparece o nome Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aparece o nome dos 12 apóstolos, menos Judas, que é substituído por Matias. Aparece o nome das 3 Marias mencionadas. Aparece o nome de Pôncio Pilatos. Aparece o nome de Anás, de Caifás. Todas as informações se referem à crucificação de Jesus, mais de 40, aparece criptografada em um trecho muito pequeno, de 15 versículos só. A probabilidade matemática de que isto seja obra do acaso é apenas uma em 50 quatrilhões de vezes. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Os judeus começaram, então, porque o judeu crê no código da Bíblia. Drosnin conta um episódio em que ele vai para o chefe do serviço secreto de Israel na época, era um general chamado Israel, não sei de que lá, tem alguma coisa, e vai trazer a informação, e ele disse, da onde é a informação? Ele disse, não, é criptografado na Bíblia. O senhor crê na Bíblia? Ele disse, claro que eu creio. Se está na Bíblia, está valendo. O judeu crê. Irmãos, os judeus descobriram que crucificaram o Messias. Tem muitos judeus se convertendo por causa do código da Bíblia. Porque eles descobriram, é a profecia messiânica mais importante, é de Isaías 52 e 53, que fala do Messias sofredor. E ali, no texto oculto, ou seja, criptografado, o texto aberto fala, e no texto oculto, que é o texto criptografado, tem mais de 40 informações só sobre Jesus que os evangelhos reportam. Crucificar o Messias. Edgar, imagine você um rabino, que você tem cara de rabino, já tem barba, e você descobre um negócio desse. Você diz, mas espera aí, a minha religião matou o Messias, que nós fizemos? Mas aí, quando isso veio à tona, os rabinos, aqueles mais empedernidos, mais tradicionais, disseram, tudo bem, está no texto profético de Isaías do Messias sofredor, mas não está na Torá. Para eles, a Torá é a Torá e acabou. Jacob Ramsel, que é um judeu messiânico, um rabino messiânico, aceitou o desafio. E todas as 40 e poucas informações que estão no texto messiânico estão na Torá. Acabou. Acabou. Estão criptografados na Torá. Por quê? Porque Deus conhece essa turma, né? E ele disse, eu vou criptografar também na Torá. Irmão, esse estudo do Código da Bíblia é fantástico. Você vai ver, eu falo dessas coisas lá. Estou falando assim de cabeça aqui, mas eu poderia passar para você, porque eu não tenho os dados assim, nem vim preparado para falar sobre esse assunto. Então, irmãos, o pastor John Hagin, ele fez esse estudo sobre as 4 luas de sangue, ele gravou um DVD, né, e ele explica então essa descoberta da NASA, das tétrads, que é uma descoberta da NASA, os cálculos, tudo direitinho, e ele então fala da importância. Então, se você quiser conhecer mais alguma coisa, você pode pegar esse material.
Mas ele não fala dessa profecia do Judá ben Samuel que eu coloquei aqui para vocês. Eu é que coloquei isso no estudo que eu dei da minha igreja. Eu estou dando pela segunda vez esses estudos, porque o primeiro eu só dei na minha igreja, né? E talvez eu ainda dê lá em Itajubá, que eu vou estar de sexta-feira para lá. Sexta, sábado, domingo eu vou estar lá. Talvez, se o pastor quiser, eu dou. Mas senão eu dou outro estudo. Mas eu acho importante isso. Irmãos, Deus está acendendo o quadro de aviso. Porque veja bem, Ele disse que ia criar o sol e a lua para servir não somente separação do dia e da noite, e também para as estações, mas principalmente como sinais, como avisos para nós. E em relação ao povo de Israel. E o Talmud diz que toda vez que aparece eclipse totais e que a lua fica vermelha, significa guerra para Israel. Nós estamos no limiar de uma guerra. Mas alguma coisa eu vou falar para vocês amanhã à noite. Amém? Eu quero terminar aqui. Mas se alguém tiver ainda, porque é um assunto novo, às vezes pode surgir alguma indagação, eu estou à disposição para a gente conversar. Do Judá ben Samuel? Não, essa é a profecia dele completa. Não, peraí, eu não falei primeiro Samuel. Eu falei o nome do rabino, Judá ben Samuel. É o nome dele, não é o livro não. O que eu falei do livro é os 3 últimos versículos do capítulo 52 de Isaías e mais os 12 versículos do capítulo 53, que formam, esses 15 versículos formam a profecia do Messias sofredor. Lá que foi feita essa pesquisa sobre Jesus e sobre a crucificação de Jesus. Então, tem tudo aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento, você vai encontrar mais de 40 informações. Parece que são 42 ou 43 informações, não tenho bem certeza, sei que é mais de 40. E depois foi encontrado, essas mesmas informações foram encontradas, criptografadas nos 5 livros da Torá, que é o Pentateuco, para não deixar dúvida. Como diz, Deus mata a cobra e mostra o pau, né? Não deixa dúvida. Irmãos, é isso que eu tinha para passar para vocês nessa noite sobre as 4 luas de sangue. Fique atento, porque acontecimentos estão aí para acontecer, assim, coisas extraordinárias. Olhe sempre para Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Poder pode, não sei se eu sei responder. Tem. No meio dessas tétrades tem 2 eclipses. Eu tenho até um quadro, né, tem 2 eclipses. Um total e outro parcial. Mas como o total, os eclipses solares, ele diz respeito, pela interpretação dos rabinos judeus, diz respeito aos gentios, eu não mencionei. Mas tem também, tem um deles que vai acontecer, eu já te passo a data dele. Não, eu não tenho aqui. Solar é para os gentios, mas eu não tenho aqui a data. Eu peguei só a da lua. Eu dei uma reformulada aqui para deixar ele mais curtinho para vocês. Na igreja eu falei desses 2 eclipses. Um é total e o outro é parcial. Irmãos, o importante nisso aqui é que nós estejamos intercedendo por Israel, orando por Israel, para que o povo de Israel se converta. O código da Bíblia fez um impacto muito profundo lá nos religiosos, porque o exército de Israel usa o código da Bíblia para fazer pesquisa, somente o serviço secreto de Israel, porque é da Bíblia, eles creem. Porque o judeu ele é muito sisudo e ao mesmo tempo
ele tem uma herança, né? Ele tem uma herança espiritual. E é matemático. Os maiores matemáticos do mundo comprovaram que o código, que a Bíblia está criptografada e que aquilo não é possível ser obra do acaso e nem obra de homem. Por quê? Porque quem criptografou a Bíblia conhecia o futuro. E não existe hoje tecnologia capaz de criptografar como está criptografada. Então, acabou. Não tem como sair do código da Bíblia. Era uma descoberta científica mesmo. Chama-se o Código da Bíblia de Michael Drosnin. Tem 3 livros, ele já colocou 3. Tome cuidado com o terceiro, ele põe umas coisas meio esquisitas nesse terceiro. Mas está tudo lá. Irmãos, os atentados de 11 de setembro estão todos criptografados na Bíblia. Bin Laden, aparece Bin Laden 2 vezes. A morte de Saddam Hussein com todos os detalhes, né? A morte do Kennedy com todos os detalhes, né? Tudo que você pensa em termos de acontecimento está criptografado. Eu, quando comprei esse programa, porque a pesquisa você faz ela, você pode dar o texto em inglês, né? Que ele transforma para o hebraico, mas a resposta só vem no hebraico. Aí eu coloquei lá, curiosamente, o meu nome, Valtenir. Saiu 9 vezes na Torá. Mas aí está lá a matriz, mas eu não sei fazer pesquisa, não conheço. Hebraico, para mim, hebraico é grego, é a mesma coisa, japonês. Fica lá o meu nome só. Um dia eu fiz uma pesquisa de curiosidade. Eu coloquei lá, Year Rapture. Em inglês seria mais ou menos isso, ano do arrebatamento. Tchum, apareceu lá. Aí tem que fazer a pesquisa em torno, mas eu não conheço hebraico, por isso que eu disse, se eu conhecesse hebraico como irmã, eu já tinha descoberto um monte de coisa. Né? Porque estão criptografados o quê, irmãos? Fatos e acontecimentos, nada mais do que isso. Não tem teologia, não tem revelação espiritual lá. Isso está no texto aberto. Tá? Está no texto para todo mundo. Aí não precisa conhecer hebraico, né? Todo mundo consegue. Deu para entender? Me desculpa de eu ter misturado um pouco de código da Bíblia aqui com as 4 luas de sangue, mas que me interessava falar certas coisas para vocês, principalmente para alertar que nós temos que orar por Israel. Nós temos que orar pelo governo de Israel. Israel está oprimido de todos os lados, inclusive os Estados Unidos, irmãos. Se você quer ler um livro extraordinário, que fala inclusive das traições dos Estados Unidos a Israel, eu vou te dar um livro que você acha na Chamada da Meia-Noite. Você compra ele lá, um livro extraordinário. O Juízo Final, do Dave Hunt. O Dia do Juízo, desculpa, é o Dia do Juízo. Israel, o Islã e as nações. Vale a pena se ler. É um dos livros mais bem documentados que eu já vi. Escreve Dave Hunt. Dave Hunt. Morreu recentemente, Dave Hunt. Ele é um escatologista que de vez em quando vinha no Brasil aqui. Né? Morreu recentemente. Vale a pena ler este livro. Você vai ficar maravilhado com esse livro. Tá? Irmão, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pastor abençoado é assim, quando ele fala, estou terminando, é mais 20 minutos. Viu? Vamos ficar em pé. E nesse ponto todo que ele falou, eu queria que você lesse sua Bíblia aí, uma profecia para Israel que você vai orar. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Se você abrir a sua Bíblia aí, senão você ouve aqui uma promessa de Deus sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. Então essa é a promessa de Deus, que Deus vai abrir os olhos deles,
Eles vão olhar para aquele a quem eles transpassaram e eles vão chorar, como quem chora pelo filho único, como quem chora pelo primogênito. Então vamos orar agora por Israel, para que Deus abra os olhos deles, para que vai ter um dia em que isso vai acontecer numa escala nacional. Mas hoje, quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos, Deus move. Eu tenho uma fé assim que eu acho que cada vez que a gente ora por Israel, os judeus são salvos. Então hoje mais judeus serão salvos para a glória de Deus. Amém? Ore agora, Senhor, salva Israel. Ora agora ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos nesta noite. Salva Israel. Salva, Senhor, abre os olhos dele, tira a cegueira dos olhos deles, ó Pai, que eles possam enxergar o verdadeiro Messias, que eles possam enxergar o verdadeiro Salvador. Os judeus que estão lá em Israel, os judeus que estão lá nos Estados Unidos, que estão aqui no Brasil, lá na Argentina, nos 4 cantos da terra, visita eles agora, visita eles em sonhos, visita eles em visões, visita eles com a tua palavra, mas abre os olhos deles, Senhor. Nós clamamos nesta noite. Revela, Senhor, o Messias para eles, o teu Messias, o Messias que é deles, ó Pai. Nós clamamos que a tua palavra, Senhor, se cumpra nessa noite, que os olhos deles sejam abertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria lembrar vocês, amanhã nossa programação está bem tensa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Os irmãos ficam à vontade, tá?